Olá, Elinilma. Hoje vamos abordar a admissão e os processos dessa admissão. Sim, Wagner. Mas quais são os processos admissionais? São recrutamento, seleção, exames admissional, contratação e treinamentos. Mas qual a importância do processo de admissão? É extremamente importante seguir esses processos, porque é nesses processos que você identifica as características e os potenciais de cada colaborador. Nós sabemos que a admissão é um processo realizado por uma empresa para contratar um profissional, né? E o recrutamento e a seleção é um dos pontos mais importantes, é uma das etapas mais importantes, o processo admissional, né? E nós vamos discutir um pouco e vamos ver o porquê disso. E considerando a competitividade do mercado de trabalho, onde existe cada vez mais do profissional, quais são os principais pontos da avaliação de recrutamento e seleção de uma empresa? Do candidato, as características que precisa ser evidenciada é a humildade, a proatividade dele, a responsabilidade dele, a organização e a flexibilidade que ele tenha para trabalhar em grupo, troca de ideias e que chegue a encontrar soluções para os problemas do dia a dia das empresas. Você falou em humildade, que é a mesma coisa que empatia, que é se colocar no lugar do outro, a gente sabe muito bem disso. E na motivação, né? Falando em motivação, a gente lembra do profissional motivado, que nem sempre é o profissional que tem o conhecimento, né? É onde entra o conhecimento. É mais importante do que o esforço, que muitas vezes nós vemos profissionais que têm um grande potencial, um grande conhecimento, mas ele não está motivado o suficiente para o trabalho onde ele é colocado. Perfeito. Às vezes o conhecimento não é tão importante. O que mais é importante é o perfil do funcionário. Porque nas demissões, 80% das demissões das empresas hoje não é por falta de conhecimento, e sim por mau comportamento ou comportamento não adequado dentro das empresas. Portanto, o funcionário que não tem aquele conhecimento, mas com treinamento, ele passa a ter essa competência e desenvolve um bom trabalho e entrega uma produtividade maior para a empresa. Portanto, no meu modo de ver, o conhecimento fica em segundo plano. Em primeiro plano tem o quê? Essa vontade, a garra, a necessidade que é identificado do funcionário em querer aprender, em querer produzir mais. Ele tem esse perfil, é mais importante do que até o próprio conhecimento. E a questão da responsabilidade? Nós vemos profissional extremamente inteligente, capacitado, mas que não tem a responsabilidade, né? Nós vemos muitas vezes no mercado de trabalho isso. É verdade. Tem profissionais que Deus deu o dom dele ser extremamente capaz, técnico, mas falha em quê? No comprometimento. E esse comprometimento dentro do desempenho do trabalho é extremamente importante. Por quê? Porque é esse comprometimento que vai superar até, às vezes, a falta de conhecimento, mas que nos treinamentos ele vai buscando e entrega um bom serviço. Tem profissional também que não consegue, né? Por mais que ele tente, ele não tem aquela organização. Tem deles que é extremamente, chega a ter o toque, né, de organização. E tem daquele que não consegue, né? Por mais que ele seja inteligente, que consiga fazer as coisas, mas você vai ver que ele tem uma mistura de coisas que não consegue se organizar. Isso seria um defeito insuperável? Eu daria para superar? Sim, não vou dizer defeito, mas uma deficiência, mas que a empresa, ao fazer a seleção, ela precisa deixar bem claro, nesse processo de seleção, quais são as rotinas que tem que ser seguida dentro da empresa. E quando isso fica bem claro, desde a contratação, onde ficou definido, a empresa tem essas rotinas e exige que siga-se esses processos de rotinas. Isso é atenuado. O funcionário, mesmo que não seja tão organizado, passa a atender
a contento em função de quê? Do treinamento, desde a seleção, foi já deixado claro quais são os processos, quais são as rotinas que ele deve seguir. E isso ajuda para esses funcionários que têm essa deficiência. Isso aí superando, e aí ele desempenha um bom trabalho. Wagner, falando em flexibilidade, né? Principalmente no meio privado, onde nós trabalhamos. Se fala muito em horário de trabalho, onde o funcionário bate ponto, né? Chega muitas vezes 7 horas, 8 horas da manhã e sai às 17 horas, cumpre as 8 horas na jornada do seu trabalho. E até que ponto isso é importante na flexibilidade, né? Tem funcionário que cumpre o seu horário pontualmente, mas e a entrega desse trabalho, onde fica? E tem funcionário que não é tão pontual assim, mas ele faz uma entrega excelente de trabalho, né? Tem aquele funcionário que cumpre o horário, mas ele não é tão bom na sua entrega, né? Mas tem essa flexibilidade de estar disponível para a empresa, mas não é tão pontual, mas está disponível à empresa a hora que a empresa precisa. Até que ponto é importante isso e como você vê essa questão da pontualidade? A pontualidade é só chegar no horário? Não, Elinilma. A questão da pontualidade, isso e de flexibilidade, vai depender muito de cada característica de empresa e suas necessidades. Uma hipótese. Uma empresa de transporte passageiro, onde tem hora para sair e hora para chegar. É mais difícil ter uma flexibilidade em termos de ser pontual, de chegar, bater ponto e sair, bater ponto. Isso fica mais difícil. Mas em outras empresas tem o trabalho até home office. Por quê? Porque quem faz o trabalho não depende daquela hora marcada para atender, vamos dizer, os objetivos da empresa. Ela trabalha de forma flexível, mas entrega um bom trabalho. Isso vai depender das características e necessidade de cada empresa. Falando sobre desempenho, tem funcionários que batem rigorosamente o ponto, mas o desempenho dele fica a desejar. Não é especificamente o tempo de bater ponto, sair na hora certa, chegar na hora certa, que vai dizer se ele tem um bom desempenho ou não. Isso, muitas vezes, esse funcionário que tem essa flexibilidade entrega um trabalho melhor do que até o que bate o ponto. Mas, voltando, dependendo de cada necessidade, de cada característica da empresa. Tem empresas que não podem ser flexíveis. Tem outras empresas que já têm essa abertura. Vamos falar o seguinte, de um hospital. Não permite essa flexibilidade em função de quê? Que a qualquer momento chega o paciente e ele tem que ser atendido de pronto. Já outras empresas, não. Uma empresa de desenvolvimento de software já tem essa liberdade de não ter fixo um horário específico e deixa o funcionário ter esse tempo de criação ao tempo dele, mas que ele entregue o produto, o trabalho, o resultado dentro do planejado. Continuando com o nosso tema, que é a admissão. Quais as formas de admissão? Como o empregador pode se preservar agindo de conformidade com a lei trabalhista? As formas de admissão, primeiro, é tácita, verbal ou não verbal. A verbal é aquela que eu contrato você e não resisto. Não verbal é aquela que eu contrato você e registro. Eu faço um contrato de trabalho. Muitas vezes se pergunta, eu trabalho para determinada pessoa e ela nunca fez um contrato, nunca fez a assinatura da carteira. Isso tem diferença entre o contrato formal, escrito, e o verbal? Não. Os direitos são iguais, as responsabilidades são iguais, não muda nada perante a relação
do trabalho. A legislação não faz distinção entre o trabalho verbal e o não verbal. Os tipos de contrato de trabalho são o contrato de experiência, o contrato por tempo determinado, a contratação temporária, o contrato de estágio, o contrato de aprendiz. Nós temos ainda um contrato que não tem vínculo trabalhista, que é o trabalho autônomo. Eu poderia pontuar um pouco sobre cada um? Sim, o contrato de experiência é previsto na lei essa necessidade para os dois lados, tanto a empresa quanto ao trabalhador. Para quê? Até 90 dias é o prazo máximo desse contrato de experiência, para que o funcionário se adeque às políticas da empresa. Ele pode até ter uma experiência em outro trabalho que vai exercer a mesma função, mas cada empresa tem uma política organizacional, de processo, e dentro desses 90 dias existe essa necessidade de adaptação, de avaliação. E aí fica pactuado que até esses 90 dias se faz essa análise do desempenho, do caso da adaptação do funcionário e se contrata ou não. Qual é a diferença desse contrato de experiência para o indeterminado? É o aviso. Na hora que você contrata no contrato de experiência, ele já está avisado que o contrato é de 90 dias, podendo ser transformado em indeterminado se ele for aprovado nessa adaptação dentro da empresa. Muitas empresas acham que o empregado, quando ele está em contrato de experiência, ele não está ainda registrado. E é um erro, ele está registrado na empresa. Exato, como eu falei antes, não faz distinção para a lei se é um contrato verbal ou não verbal. Não faz distinção. Na hora que você contrata uma pessoa, já recai todas as obrigações de uma contratação e uma relação de emprego, de trabalho. O contrato de experiência, ele só pode ser renovado uma só vez. E ele pode ser de quantos dias? É até 90, mas de quantos dias o empregador decidir que seja. Necessariamente não pode ser de 90 dias, não é assim? Isso, ele pode ser menos de 90 dias, ele não pode ultrapassar 90 dias. Vamos supor, eu posso contratar um funcionário de experiência, com um contrato de experiência, e dentro dessa função eu preciso só de 30 dias. 30 dias já dá para me identificar se ele se adaptou ao trabalho, às normas da empresa ou não. E aí encerrar dentro dos 30 dias. Bem lembrado, você fala que ele não pode ultrapassar 90 dias, mas pode ser inferior a 90 dias e encerrar lá. E um outro detalhe, só pode ser renovado uma só vez. Não pode ser, nesse exemplo aí, eu faço um contrato de 30 dias, aí chegou os 30 dias, eu ainda não tenho a certeza da adaptação, vou renovar por mais 30 ou mais 30. Não, a renovação é uma só vez. Se ele fez o primeiro de 30 dias, ele pode renovar até 60 dias a mais, para fechar os 90 dias. E encerra-se em 90 dias. Já os contratos por tempo indeterminado, ele já está dizendo, eu contrato você já sabendo, e você também já sabendo das rotinas, e não tem prazo determinado para se encerrar. Vai naturalmente trabalhando e ser uma data para se encerrar esse contrato. Quando o empregado não pode mais trabalhar na empresa por contrato de experiência? Existem algumas convenções que o primeiro contrato não pode ser mais de experiência. Como assim? É comum nos contratos de profissionais como pedreiro, mestre de obra, dentro dessa categoria, definir o profissional que já tenha X tempo, uma hipótese, 5 anos de experiência daquela área, mesmo sendo o primeiro contrato dele dentro dessa empresa, ela não pode ser contrato de experiência, já está definido em convenção coletiva. Isso é uma das formas. Outra forma é recontratação.
eu contratei um funcionário, ele trabalhou dentro da minha empresa, foi demitido e eu vou contratar novamente posterior, em outro período. Como ele já sabe e já conhece as rotinas da empresa, não é permitido contratar novamente por contrato de experiência. Contrato temporário. Existem contratos temporários. Por exemplo, um contrato de safra. Existe um período específico de período sazonal. Um sazonal. Chama, né? Um período sazonal que quem vai dizer isso é o quê? É a cultura que está sendo explorada. Cada cultura tem um tempo diferente. E aí esse contrato sazonal é um contrato de tempo determinado, também previsto em lei e específico. Tem um artigo só para atender essa demanda, essa necessidade das empresas temporariamente. Tem os contratos de aprendizes, que a necessidade do iniciar os trabalhos, e para isso tem um tratamento diferente, características diferentes para aquelas pessoas que nunca teve experiência, nunca teve nenhum trabalho anterior, ele possa iniciar de forma que tenha um tratamento especial, diferenciado. O contrato de aprendiz, ele inicia-se, não pode ultrapassar 24 anos, está limitado a idade dele, até 24 anos. Se for menor, que pode, acima de 16 anos, o 14 anos pode, quando inicia-se o prazo aos 14 anos. Porém, se ele não tiver, ele for menor de 18 anos, ele tem uma proteção pela lei. Não pode ser trabalho noturno, insalubre, perigoso, e isso para proteger esse adolescente, vamos dizer assim. E aí vai até os 24 anos. Já até os 24 é normal, com a característica de aprendiz. O que diferencia o contrato do aprendiz na questão dos encargos trabalhistas? Sim, o FGTS é diferenciado, também o tempo de trabalho é diferenciado, ele não pode fazer hora extra, o aprendiz, o encargo é menor, não é igual ao seletista comum. Essas são as características do aprendiz. Existe também os contratos de autônomo, que não gera vínculo empregatício, são os prestadores de serviço. Pontualmente, como é que caracteriza esses contratos autônomos? Ele não tem as mesmas características que o contrato de trabalho tem. Ele não tem, vamos dizer, subordinação direta, ele faz o trabalho dele, ele desempenha o trabalho dele, lógico que quem contratou já especificou o que ele quer, mas ele tem domínio, ele pode chegar, fazer a hora dele, desde que ele entregue o trabalho que foi contratado. Essas são as características da diferença do trabalho autônomo, que ele não tem vínculo empregatício com quem o contrata. A fim de solicitar os itens para a contratação. E que itens são estes? O que é que precisa? O documento pessoal para identificar, ele precisa de ter o CPF, vamos dizer, não é obrigado, mas ele precisa também apresentar o endereço, para poder que a empresa possa comunicar ele em qualquer necessidade, tem que ter o endereço para localizar. Se ele tem família, é casado, os nomes, os documentos dos cônjuges, dos filhos, se tem dependentes, para que isso influencie também nos encargos sociais, como salário, família, de renda. A redução do imposto de renda pelos dependentes, isso
tudo vai ser necessário no cadastro do cliente, do funcionário, para poder essa contratação. Agora, tem uma coisa bem interessante que precisa ser abordado. Tudo isso tem que ser entregue antes do início do trabalho dele. Hoje a legislação, e temos um sistema que é o E-Social, que você precisa cadastrar o funcionário um dia antes do início realmente do trabalho dele. Isso é extremamente importante. Mas antes disso, tem uma coisa que é fundamental, que está dentro lá do recrutamento, da seleção, é o exame admissional. Esse processo só vem ser realizado depois que é feito o exame admissional. Porque no exame é que vai identificar se ele está apto ou não para exercer aquela função. Se o médico profissional da medicina diz que ele está apto, ele pode ser contratado. Já se é uma negativa, se ele não está apto para exercer aquela função, ele não pode ser contratado. Isso é de fundamental importância e é a primeira coisa que se faz depois da seleção e recrutamento. É o exame admissional para saber se ele está apto ou não para exercer essa atividade. Por quê? Porque a preocupação inicial é na saúde do trabalhador. Isso é de fundamental importância. E a lei traz essas obrigações justamente nessa preocupação. Na saúde do trabalhador em primeiro lugar. Nós sabemos que o E-Social, ele normatizou e ele facilitou muito a questão das contratações quanto à documentação. Hoje é pedido muito pouco documentação para contratação. Mas cada empresa tem suas normas e tem empresa que exige documentação. Cabe ao profissional ele atender a necessidade da empresa. E tem profissionais que ele exige documentação maior. Por exemplo, eu tenho um profissional que tem uma qualificação e que a empresa pede a sua qualificação, o seu currículo. Por exemplo, um enfermeiro, ele necessita de um COREM, porque o Ministério do Trabalho exige que ele tenha um COREM, o engenheiro ele tem um CREA, o contador ele tem um CRC, o médico ele tem um CRM, e assim vai, né? Essas documentações são essenciais para também que seja incluído como documentação para a contratação, não é isso? Sim, em função de algumas profissões ser regulamentada, como todas elas que você falou, e existe a responsabilidade técnica, isso tanto do contador, como o médico, como o enfermeiro. Para isso, a empresa deve solicitar a comprovação do registro técnico dele, da conclusão da capacidade que ele está dizendo que tem, ele precisa ser comprovada. Com título de conclusão, de nível, de curso técnico ou superior. Agora, Wagner, o que podemos fazer para resolver todos esses processos? Fazer como a Lesne, como a do Caju, procurar a Real Contábil para auxiliar e trabalhar todos esses processos de forma eficiente e dentro da legislação.